Olá, professores! Hoje vamos falar um pouco sobre a educação emocional nas escolas. Antes de pensarmos na educação emocional, o que é inteligência emocional? O que nós possamos pensar um pouquinho sobre a inteligência emocional? Nós temos que repensar que o nosso aluno ele já vem com a inteligência. Todos nós nascemos com a inteligência. Basta que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Nós temos que avaliar e repensar quantos estímulos são importantes para que nós realmente estimulamos o que lado que eu vou estar desenvolvendo mais a minha inteligência. Mas inteligência todos nós temos, né? Depende do estímulo. Se nós formos lembrar um pouquinho no Piaget e no Vygotsky, eles fizeram duas experiências maravilhosas com seus próprios netos e seus próprios filhos, onde eles colocaram as crianças numa sala estimulada e outra uma sala totalmente em branco, sem estímulo nenhum. Né? Então, assim, o que é ser essa inteligência? Quanto mais eu tenho, quanto mais eu solicito do outro, mais o outro vai me trazer um grande retorno. Quando a gente fala na inteligência emocional, ela envolve a capacidade de perceber, de avaliar e expressar a emoção. A capacidade de perceber ou gerar sentimentos, quando eu percebo no outro o que o outro está sentindo. Isso é muito importante quando eu vejo no outro o que ele está sentindo e eu consigo sentir em mim. Isso é empatia. A partir do momento que eu vejo que ele está sofrendo, que eu sei o que ele está passando. Muitas vezes nós olhamos as nossas crianças e não temos tempo de olhar para ele e verificar o que está acontecendo com você. Às vezes são pequenos passos, mas é uma soma no dia a dia de cada criança, onde nós temos sempre que estar reavaliando. Né? Aquela criança que é muito agitada, ele não tem quase tantos problemas porque ele já consegue colocar o seu problema ali no que ele agita, ele já se resolve e tudo acontece. Aquela criança bem quieta, tímida, quietinha no seu canto, muitas vezes ele não se coloca, ele não fala, mas ele pensa, ele raciocina. Então essa empatia, essa inteligência emocional, nós temos sempre que estar colocando no nosso ponto de vista, no nosso primeiro momento. Por quê? Eu preciso saber o que o outro está sentindo. Isso é a melhor parte quando nós falamos da inteligência emocional. É a partir do momento que eu compreendo o que o outro está passando. Qual o tipo de emoções que eles estão tendo, né? O que ele está sentindo nesse momento. A capacidade de controlar as emoções, principalmente quando ele se promove o crescimento emocional e intelectual. Quando você aprende a controlar a sua emoção, você intelectualmente você já está se melhorando. Né? Num momento que aconteça alguma coisa, que eu iria chutar um amigo, que eu paro, penso, respiro, eu já estou tendo um grande passo, uma grande evolução. Então isso é muito importante quando nós conseguimos olhar para as nossas crianças e passar para elas de uma forma muito tranquila. E hoje que eu quero apresentar para vocês é um projeto que eu conheci maravilhoso, o Projeto Educa Brasil, onde ele traz jogos para que nós possamos trabalhar em sala de aula com os nossos alunos dentro da educação emocional. E falando da educação emocional, o que nós temos que pensar no que é a educação emocional? A educação emocional ela vem do seio da família. A criança, ele já vem da sua cultura. Então ele aprende em casa, então vai passando pela escola aquilo que ele te traz. Quando a criança ela chega na escola, ela já chega com conhecimento que veio de sua casa, que veio da sua cultura. Então é aquilo que ele sabe. Se ele aprendeu dentro de casa a pedir licença, por favor, obrigada, ele vai levar para a vida inteira. Se ele não teve, ele vai entrar num grupo social diferenciado sem esses pequenos detalhes que para nós é muito importante. Então às vezes é aquela criança que ela passa no meio de duas crianças e empurra, que ela derruba o brinquedo do outro, que um está falando, ela não tem a paciência de levantar a mão e falar, ela quer falar junto, ela vai ter o outro olhar, né? Então, muitas vezes, essa criança ela não consegue realmente trazer aquilo que veio do seu berço. Então, quando eu falo em educação emocional, ela tem que vir de casa. Quando ela chega numa cultura, ela já tem várias culturas juntas. E normalmente nós temos 40 alunos e nós temos que pensar que são 40 culturas diferentes. Como lidar com essas crianças no mesmo ambiente? Como nós temos que fazer? A educação emocional, ela busca tornar o indivíduo muito mais inteligente emocionalmente. Significa que terá muito mais chance no seu convívio, né? Estável no seu social, onde ele será colocado. Porque hoje nós pensamos em criança, mas amanhã é um adolescente, daqui a pouco é um jovem que vai sair para a rua para trabalho. Essa é a base importante que nós temos que levar.
né? Quanto essa criança precisa ser olhada e precisa ser ouvida. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir os nossos, nem filhos praticamente, e os nossos alunos. Né? Quanto nós aprendemos a ouvir os nossos filhos, o que eles estão falando, o que eles estão sentindo, por que ele vem sempre com essa queixa? Né? O que aquele aluno está sempre reclamando da mesma situação? Até que ponto eu posso estar olhando para ele e verificando essa possibilidade que ele tem? Né? Diante desses desafios do dia a dia, esse jovem ele vai estar preparado. A partir do momento que ele sai para o primeiro emprego, que ele recebe um não, ele vai ter um equilíbrio emocional para ter a tentativa do próximo. Eu sempre falo que eu gosto muito do quebra-cabeça. O quebra-cabeça é um jogo muito simples, mas é um jogo maravilhoso, porque ele nos dá a possibilidade de persistir. Né? A partir do momento que eu pego uma peça, eu tento encaixar e não consigo, eu vou procurar outra peça, eu tento encaixar e não consigo, eu vou fazendo várias tentativas. E isso me prepara para a vida lá fora. Para o não de uma namorada, aquela que de repente ela nem me enxerga, mas é aquela que eu quero, e a partir do momento que crio forças para falar com ela e eu recebo um não, eu tenho essa força para me equilibrar emocionalmente e tentar novamente uma nova caminhada. Então, quando a gente fala desses pequenos jogos, que a gente fala dessa pequena possibilidade de educar emocionalmente, é essa possibilidade que nós temos que ter aí hoje. Né? Aquele aluno que nos olha, que pede licença, que aceita um questionamento quando ele está certo, quando ele está errado. Muitas vezes hoje, nós sabemos que na rede nós não temos esse aluno. Né? O aluno hoje já não tem mais tanta paciência de ouvir, de falar. Ele quer aquela hora. E nem tudo para nós é assim. Então, quando nós pensamos em jogos, em brincar, em olhar para a criança, nós temos que sempre perceber que esse aluno, quando ele está no ato de jogar, ele não se percebe que ele está sendo avaliado. O brincar, ele dá essa possibilidade de ser algo mais gostoso, tranquilo, descontraído. Então, ele não se percebe que automaticamente ele está sendo avaliado e bem avaliado, porque nós vamos perceber, dentro de uma brincadeira, o que ele está dizendo com aquela situação, o que ele pensa sobre aquilo, né? Quais são essas possibilidades ou não. É importante também ensinar os alunos a capacidade de reconhecer e compreender os sentimentos do outro. A partir do momento que eu faço uma piadinha com um amigo, eu não quero nem saber o que ele está sentindo, né? Então eu falo e não me percebo. E isso é muito importante quando nós colocamos para ele a situação e se fosse ao contrário, como eu me sentiria? Então nós temos que sempre repensar nessa possibilidade, né? Se coloque no lugar do outro, use a empatia. A empatia nada mais é do que como eu me sentiria se fosse eu. Eu ia gostar disso ou não? Né? Isso a gente respeita as diferenças. Nós temos que hoje trabalhar muito a questão das diferenças. Nós estamos vindo com muito a questão do bullying. Né? E o que é? Eu não respeitar o outro como ele é? Será que o outro me respeita como eu sou? Né? O que nós temos de diferença sobre isso? Então, esse projeto Educa Brasil, ele tem um trabalho com jogos totalmente preventivo, né? É totalmente preventivo para adquirir atitudes, as habilidades das crianças, para controlar as suas emoções e a prática da empatia. O que esses jogos querem levar essas crianças é que eles pratiquem a empatia e que eles aprendam a respeitar as diferenças e que eles aprendam a olhar o outro como o outro é. O brinquedo é a essência da infância. Todos nós gostamos de brincar, né? Nós falamos da infância, mas nós também gostamos de estar sempre envolvido com um jogo, com uma brincadeira. Essa brincadeira, de uma maneira que a gente interage com a criança, é importante que o professor esteja ao lado, é importante que o professor participe para a gente poder verificar como essa criança está interagindo. A criança, quando ela brinca, ela se torna muito mais inteligente emocionalmente. Desde a infância for feito um trabalho de educar emocionalmente com essa criança, que se ele começar desde pequenininho, trabalhar essa questão do respeito e educar o emocional para que ele aprenda a se controlar no momento da sua raiva, o resultado na vida adulta é outro. Não teremos dor de cabeça nem na escola e nem a mãe em casa. A criança focada na empatia, no respeito do próximo, com certeza ele vai ter um grande autoconhecimento e uma compreensão
nas suas expressões. Ele vai saber se expressar em qualquer situação que ele estiver. O sentimento dessa criança é bem apoiado quando ele tiver totalmente esse abraço. Porque o temperamento dele, ele vai ser muito trabalhado com essas questões de adaptação. Né? No momento da raiva, como ele vai lidar? Né? No momento dos ciúmes do amiguinho, porque chega uma fase que ele quer só aquele amigo. Como que ele vai saber lidar com essa situação ou não? Pois quando a criança brinca, ela cria situações imaginárias. Seu conhecimento sobre o mundo se amplia, uma vez que ela pode fazer de conta e colocar no lugar do outro. Descobrir, inventar estratégias, eles adoram, né? Usar e ser, acontecer naquele momento. É o momento que eles saem da situação do real deles, eles conseguem colocar tudo aquilo que está lá dentro para fora. Isso para eles é muito importante. E mais ainda para nós professores, que nesse momento a gente fala, nossa, não pensei que essa criança faria isso. Nossa, eu nunca pensei que ele poderia me trazer essa situação. Né? Então, quanto essa criança consegue construir, agir e reconstruir. Nós temos sempre, professores, que repensar numa situação quando nós falamos na questão da criança construir, de produzir, que ele pode ir adiante, mas em qualquer momento ele pode reproduzir de novo, reconstruir de novo. É muito importante quando ele aprende que ele reconstrói. O brinquedo, o castelo que ele montou, caiu. Aí vai começar a chorar, acabou o mundo? Não, vamos fazer outro. Né? Então a gente tem que dar essa força para que adiante ele consiga ter esse olhar e que ele realmente consiga se ver e falar assim, tudo bem, caiu, quebrou, vamos montar, não tem problema nenhum. Isso é muito importante para a criança, esse estímulo. Normalmente nós vemos muitos na creche, quando quebra, cai, o que ele montou, chora, não quer mais brincar, larga tudo. Né? E essa reconstrução? Como que nós podemos estar trabalhando com eles? Porque essa criança, na vida adulta, nem sempre tudo que nós queremos a gente consegue imediato. Muitas vezes a gente cai, ajoelha, levanta e vamos de novo. Então o brinquedo, ele estimula para que a criança aprenda melhor meio de brincar. Né? O aprendizado acontece de uma maneira muito mais tranquila, pois quando estimula os seus desejos, o comportamento da identificação de si próprio desenvolve a inteligência e a criatividade. Quando a gente pensa hoje em criatividade, nós temos que repensar muito na questão de como essa criança está pensando, como ele elabora o seu pensamento. Muitas vezes hoje nós vemos que as crianças não estão mais elaborando o pensamento. Você pergunta algo para ele, ele para, ele pensa, ele não consegue te responder imediato, né? Ou ele para, fica te olhando, quando você pede uma escrita, uma redação, tem que fazer mesmo? Quantas linhas, né? A primeira coisa é quantas linhas. Tem que escrever? Né? Então, quando nós ouvimos isso, hoje na adolescência, a gente tem que ir lá atrás, quanto faltou brincar para essa criança? Porque é nesse ato do brincar que ele reconstrói tudo, que ele reconstrói pensamento. Os nossos jovens hoje estão com muita dificuldade de aprender a pensar, elaborar texto, elaborar frases. Você pergunta para o ensino médio, uma sala de 40, o que você vai fazer de faculdade? O que você vai fazer agora? Né? Quantos respondem para nós uma profissão? Quantos estão reconstruindo a sua vida e colocando para fora aquilo que ele quer fazer, o que ele quer ser? Muitos eu ouvi agora no finalzinho de 2015, não sei, o ombro é o primeiro que chega, né? Então assim, é muito peso, não sei, acho que vou parar, depois eu vejo. Então, quanto nós temos que estimular esses nossos jovens para que eles realmente comecem a ver de outra maneira, que tem várias possibilidades de crescimento, né? Principalmente quando nós falamos na questão de criar, reconstruir, inventar. Não podemos esquecer, para que ocorra o aprendizado, é necessário a motivação. A motivação é algo que acontece no nosso sistema nervoso e determina um certo comportamento. Quando eu sou motivada, tudo acontece porque eu estou elétrica, né? Então eu estou feliz e as coisas vão acontecer muito bem. Se eu não estiver motivada, nossa,
é óbvio que tudo cai, não sei fazer, o não sei fazer é o primeiro que chega, né? Então nós devemos realmente buscar sempre estar motivado para podermos passar para os nossos alunos essa motivação. Muitos olham e falam, o que eu vou estudar isso? Por que eu vou usar na vida? Mas nós temos que lembrar sempre, nós temos Enem, nós temos prova, nós temos concursos, que lá na frente eles vão precisar usar. Então, assim, a motivação do estudo, seja lá para as matérias curriculares que eles hoje estão tendo, dependendo da série que eles estão, é muito importante para a sua vida. Nós temos que sempre repassar isso, porque muitas vezes eles olham e falam, não gosto de matemática, então eu não vou usar matemática na minha vida. Não, você usa matemática todos os dias, até o acordar, né? No seu dia a dia você está usando a matemática. E passar para eles de uma maneira mais gostosa. E quando a gente fala da motivação, a gente tem que lembrar sempre o interesse. Esse aluno está interessado? Né? É importante para a aprendizagem a partir do momento em que ele facilita o pensamento e a ação. Se eu tiver interesse, com certeza a minha elaboração de pensamento e focar a atenção naquilo que está acontecendo é muito mais fácil, muito mais prático. Automaticamente, eu ouço muitas mães falar assim, mas ele não tem interesse para isso, mas ele adora um computador, ele adora um tablet, ele adora um celular, ele adora um joguinho. Porque aquilo foca, né? Aquilo está mostrando para ele que é muito mais gostoso, não tem cobrança. Hoje nós temos que olhar muito os nossos alunos, muitas vezes a gente só cobra, né? A gente não passa o olhar gostoso da matéria, daquele conteúdo, do que é importante para ele aprender. Né? Por que ele tem que aprender isso? Porque lá na frente ele vai ter outra situação e que vai cobrar aquilo que ele não teve interesse. E de uma maneira mais lúdica, num jogo ninguém quer perder. Então nós temos que pensar sempre isso, né? Eu não quero perder o jogo. Então eu foco minha atenção, meu interesse naquilo porque eu preciso ganhar. E a vida é um jogo. O tempo todo nós estamos nos cobrando para isso. É importante também que o professor conheça o comportamento do seu aluno quando ele estiver muito ansioso. Aquela criança que está ansiosa, ela fica o tempo todo, é prova amanhã? Você vai falar alguma coisa? É prova. Você já falou 10 vezes, você já passou o calendário, você já explicou. Né? E por que gera essa ansiedade? Será que nós temos como saber por que esse meu aluno é muito ansioso? Mostrar para ele um pouquinho mais sobre essa segurança que ele precisa ter e como passar essa segurança para esse aluno. Né? Quando nós falamos desse aluno retraído, muito quieto, né? Cheio de segredos, hoje é um aluno que falta energia, né? Ele é tão apático, quietinho no canto. Mas nós temos que tentar o máximo se aproximar e saber do que está acontecendo, o que ele pensa. Porque essa criança que ela não fala, que ela não vai extrapolar, mas ela pensa, ela está sempre envolvida no conteúdo que está ocorrendo ao seu lado. E é uma criança que requer também muita atenção. Não só como aquele que se resolve, que é agitado, que ele vai dar um jeito dele, mas ele vai se resolver. Quando nós falamos da atenção, da falta de raciocínio, nós temos que sempre pensar que essa criança ela se concentra. Né? De uma maneira ou de outra, ele consegue ter um meio de concentração. E como a gente lidar com essa criança, porque ele tem um mau desempenho escolar e uma incapacidade muito grande de afastar, de repente, aqueles pensamentos, porque tudo que você vai falar com ele, ele vai olhar para você e vai falar assim, não sei, é difícil, não consigo. Além disso, nós temos que sempre olhar um pouquinho para o lado que ele já vem de casa. Muitas crianças falam, minha mãe disse que eu não sei, que eu não vou aprender. Né? E aí, para nós, professores, fica um pouquinho mais difícil, porque como nós temos que mostrar para ele que ele sabe que ele vai conseguir aprender, né? Levando a ele um lado mais lúdico. Professor, nós temos que sempre trabalhar, eu falo que a criança ele é auditivo, ele é visual e ele é tato. O professor que só fala, a criança que precisa enxergar visual, ele precisa da lousa, porque o professor que falou, para ele não teve aula. Aquele que é visual, se o professor automaticamente não escrever nada, ele não enxergou. Né? O professor, ele tá falando, aquele que é auditivo, ai que delícia. O professor explicou hoje, falou muito bem, eu entendi tudo. Né? E aquele que não teve nada de tato, que não teve um jogo, que não teve um lúdico, que não teve nada que ele precisou montar para trabalhar com aquele tema, se ele é tato, ele não conseguiu aprender
Nada. Então, nós temos que estar o tempo todo nos cobrando e buscando saber qual a melhor maneira de ensinar esse aluno, de trazer esse aluno para a sala de aula, né? Como esse aluno vai focar essa atenção. Que a partir do momento que eu falo para ele, vamos fazer um grupo, hoje se a gente entra numa sala e a gente fala para as crianças assim, eu quero 4 grupos de 8, eles olham e ficam pensando, Pro, pode ser a nossa turma aqui? Você vê que tem lá tantos alunos. Gente, eu quero 4 grupos de 8 pessoas. Então, eles não conseguem elaborar. Se você reparar o tempo que você demora, que você perde, para ele conseguir montar o grupo, praticamente já terminou o tempo da aula, né? Então, tudo isso, o que faltou lá atrás? Regra, limite, mostrar para ele. E através do lúdico do jogo, a gente consegue mostrar de uma maneira muito gostosa que agora não é sua vez, espera, agora é sua vez, o que você tem que fazer? Então a gente sabe que assim, quantas as crianças, elas precisam desse acolhimento, desse lado. Com os jogos do Projeto Educa Brasil, nós temos obtidos dentro das escolas públicas uma grande melhoras, né? Principalmente na aprendizagem, porque requer esse foco da atenção. Então, eles estão ficando muito mais atentos a isso, né? Além de prevenir a depressão, a ansiedade e o estresse. E a violência, porque nós também trabalhamos com jogos que a gente requer um pouco mais, que eles repensem na atitude deles. E construir principalmente um bem-estar físico, né, psicológico, que eles consigam se controlar, olhar para o seu amigo e saber falar um oi. Dentro desse jogo, o bullying, que vocês estão vendo na tela, esse é um jogo que nós estamos trabalhando nas escolas. Agora, por mais que nós temos a lei sobre o bullying, mas nós temos que realmente focar, como eu já disse no início, a questão da empatia. Então, esse é um jogo que ele requer e que ele traz para a criança muito conhecimento, principalmente quando nós falamos, né, daquelas brincadeirinhas que existiam antigamente na escola. Então, eram simples brincadeiras que hoje já virou um meio de eu agredir o meu amigo, uma maneira muito mais grosseira, porque hoje eu quero ver ele chorando, né? Ou hoje eu quero ver que os outros vejam o que eu sou capaz de fazer. Então, dentro desse jogo, nós conseguimos trazer que a criança ela se envolva como ela sendo a vítima, quando ela sendo espectador, né? E principalmente ela sendo o autor da situação. Então, é um jogo que ele requer que o professor esteja ao lado para perceber mesmo como é a atitude de cada criança quando ele está envolvido no jogo. Porque é a partir daí que nós percebemos lá dentro até que ponto ele faz aquilo com o maior prazer, porque ele tem que mostrar para o grupo dele que ele é o cara, né, e que ele consegue fazer o outro sair chorando, o outro não querer voltar mais para a escola. Então, é um jogo que ele foi criado pensando muito nessa evasão escolar. Muitas crianças deixando de ir para a escola, muitas crianças somatizando doenças, né, que a maioria vira para a mãe e fala, mãe, estou com dor de barriga, não quero ir, estou com dor de cabeça, amanhã não vou para a escola, né, e na hora de sair para a escola, todas essas doenças acabam aparecendo para que seja um motivo para que ele não vá para a escola, né, e reprovando realmente essa questão e humilhando o amigo. Com isso, dentro desse jogo, nós temos como objetivo levar a criança a raciocinar, compreender as suas atitudes, comportamentos, consciência e reconhecimento das diferenças entre os indivíduos. Principalmente, nem todo mundo é igual e eu não sou obrigada a deixar de aceitar o outro como ele é. Eu sou obrigada a aceitar o outro como ele é, gostando ou não. Eu não sou obrigada a levar para minha casa, mas naquele ambiente eu sou obrigada a aceitar os outros. É isso que nós temos que levar a essa criança. Esse é o nosso segundo jogo na sala de aula, que vocês também estão vendo na tela. Esse é um jogo que ele requer muito a questão do conhecimento da criança, nos pequenos detalhes, como eu já falei. Muito obrigada, dá licença, por favor, respeitando as regras. É um jogo bem interessante, onde tem o tabuleiro, são umas salas de aula,
Nós temos um bloco onde o professor pode anotar todos os dias que ele jogar, porque está lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos supor que nessa semana o professor utilizou a segunda-feira e ele trabalhou lá com a Eliana e a Eliana conseguiu atingir uma proposta de muito obrigada. Então eu tenho como fazer essa avaliaçãozinha, né? Para o decorrer, de repente, do final do mês, ou como o professor querer lidar com a situação dos jogos, ela ter como foi a evolução dessa criança no comportamento, principalmente nesses pequenos comportamentos que acontecem. Temos os pinos, o dado e temos as cartas, onde a criança também vai ter acesso e o professor vai fazer as perguntas para que ele possa estar efetuando as respostas adequadas. E temos um bloco onde o professor, a criança acertando, ele ganha um carimbo da coruja, onde na somatização, quanto mais carimbos ele tiver, ele ganhou o jogo ou não, né? Esse é um jogo que auxilia, então, o professor a trabalhar com as crianças que possuem um comportamento inadequado na sala de aula, né? Como eu já coloquei, o ouvir mais, esperar a sua vez, como também aqueles que têm dificuldade de seguir as regras escolares positivas. Esse é o nosso terceiro jogo, o Bichos Zangados, né? Esse é um jogo bem interessante, que ele trabalha somente os sentimentos da raiva, que nós temos o tempo todo. As crianças, qualquer situação, eles têm raiva, joga tudo, não quero mais e vira, né? Nós temos os animais, que são os nossos companheiros, cada um vai escolher um animal zangado, né? E as cartas de perguntas e respostas. Temos a carta de incentivo e temos a cabana. Dependendo da resposta da criança, ele vai repensar na sua atitude na cabana, onde ele volta algumas jogadas. E é um jogo bem interessante porque as perguntas do jogo ele acontece no dia a dia, né? Por exemplo, seu irmão desligou o computador quando você ia jogar. O que você faz? Item A, B, C. Então são perguntas do dia a dia, onde realmente as crianças conseguem se ver. Como eles estão se reagindo, né, com esse sentimento. Ele foi criado de uma maneira lúdica para a gente pensar realmente no sentimento da raiva e ser uma maneira mais fácil da criança entender daquela maneira que ele está fazendo não está correto. É necessário que a criança aprenda que a raiva não é um sentimento bom e nem mal. Nós temos a raiva, a gente só tem que saber como eu vou lidar com ela. Não é em todos os momentos que eu vou ficar com raiva e vou sair chutando tudo, né? Eu fico com raiva, repenso, respiro e saio, posso sair resmungando, falando, mas eu não tenho a atitude, e muitas vezes, de chutar, nem de brigar, nem de querer pegar alguém lá fora. Mas nós temos que lembrar que a raiva é um sentimento natural, tá? Não é errado ele ter raiva, é errado ele ter uma atitude errada, mas não ele ter o sentimento da raiva. Eles descobrem que é importante e como expressar de uma maneira positiva esse sentimento, que é possível que eles tenham o sentimento e que ele se saia bem. Isso é muito importante quando eles sabem lidar com esse sentimento em algumas situações. Através do jogo, a criança será estimulada a criar, brincar e aprender a administrar situações pertencentes ao seu cotidiano, né, no que acontece no seu dia a dia. Tais como a rivalidade entre os irmãos, dificuldade de relacionamento com os pais, o convívio com os amigos e professores e pensar sobre os que deixam irritados, né? Isso é importante, pensar o que me deixa irritado, como eu posso melhorar isso. Esse é um outro jogo, bingo das emoções, né? Temos a cartela, as fichas, onde o professor vai colocar as fichinhas das carinhas no saquinho. Temos um cartaz das carinhas, que com a educação infantil nós mostramos as carinhas e nós perguntamos para eles se eles sabem o que significa aquela cara. Então lá tem irritado, raiva, alegre, triste, tem vários tipos de carinha. Então nós vamos questionando a eles o que eles sabem lidar. E com a educação fundamental, nós temos a cartela, onde nós temos as fichinhas, e o professor, ele vai tirar uma ficha e vai falar assim, tristeza. Quem tem a tristeza na cartela? Então, todo mundo vai procurar lá a carinha triste e vai colocar uma fichinha. Aquele que teve a triste, ele vai colocar a fichinha e ele vai falar o momento que ele já teve triste. Qual foi esse momento? Por que isso aconteceu com você? É importante nesse jogo que ele não entre só na característica do bingo, porque senão a criança vai ter só a intenção de querer encher a cartela para gritar o bingo. E não é esse o objetivo.
objetivo é que eles aprendam a falar o que está acontecendo com eles. Em que situação? Quem que eles já viram com essa cara? É engraçado que num grupo de crianças nós trabalhamos e uma criança de 6 anos chamou muita atenção, que ele tirou o cansado. Aí nós perguntamos, quem que você já viu cansado? E ele virou e falou, meu pai. Toda vez que ele chega do serviço, ele fala que não vai brincar porque ele está cansado. Então, a partir desse momento, nós conseguimos perceber qual a relação que está sendo entre pai e filho, né? Em que momento nós possamos estar abraçando essa criança. Então, isso é muito importante. Então, que seja um jogo trabalhado para que nós descobrimos os sentimentos e não que nós realmente só passamos pelo ato do bingo. E é muito importante para que a criança realmente se perceba. Nós temos um próximo jogo, que é o combate ao bullying, que é um jogo de cartas, também muito gostoso, porque a criança se interage muito com esse jogo. É um jogo que requer muito da criança, porque as imagens das cartas já faz com que eles percebam o que está acontecendo, as cenas do que estão acontecendo, onde eles se identificam muito. Né? E muitas vezes eles mesmos colocam, eu já fiz isso, olha, eu já fiz isso, aconteceu isso comigo. E onde nós podemos estar percebendo como essa criança está se relacionando com o grupo da escola. É um jogo que realmente envolve coordenadores, os professores e todos envolvidos da escola, porque nós temos que perceber realmente quem está sendo a vítima, quem é o autor e quem está lá só do outro lado torcendo para que isso ocorra ou não. Tá? É um jogo que realmente ajuda o desenvolvimento do ambiente escolar, onde nós vamos realmente ter um ambiente muito mais saudável, seguro e acolhedor. Esse é um próximo jogo que nós temos sobre Pense Antes de Agir. É um jogo bem gostoso para as crianças que são agitadas. Elas vão se percebendo o quanto elas têm que parar e pensar para ter uma atitude. É um jogo que tem dá para ver no tabuleiro, as cartas pare, a casa do estresse. Então, ele acha que ele está seguindo à frente do jogo para chegar no final, mas em algum momento ele cai numa casa que ele vai ter que voltar. Então, o tempo todo requer que essa criança ele consiga pensar para ele ter uma atitude, porque em todas as cartas ele vai ter algo que ele vai ter que fazer, e que ele pense que em cada atitude dele, ele tem algo que ele... O que eu faço agora? Como reagir, né? Será que eu posso fazer qualquer coisa? O que vier na minha cabeça eu faço? É um jogo que requer muito, né? Requer também o auxílio do professor, porque a criança vai aprender a controlar os seus impulsos e tomar as decisões. Isso é o mais importante que nós queremos disso. Os jogos que eu apresentei para vocês são jogos que nós conseguimos incentivar a criança a promover a empatia e a interação com o seu grupo. É importante que essa criança realmente ele consiga olhar o grupo, ele consiga olhar os seus familiares e consiga realmente respeitar a todos. Eu deixo para vocês algumas referências bibliográficas. Agradeço novamente a CONAEB pelo novo espaço, por um momento maravilhoso de podemos falar com os nossos professores e que conseguimos colocar em prática cada dia um pouquinho mais sobre o que é esse olhar da educação emocional, como nós podemos fazer nossas crianças um pouquinho mais diferente, o que eles precisam, né? Que olhar que nós possamos levar a eles, para quando a gente sair na rua, é muito gostoso isso, quando a gente vê um ex-aluno trabalhando, fazendo alguma coisa, mas ele está equilibrado emocionalmente. É triste para nós mesmos quando nós vemos alunos que não conseguem se equilibrar, não conseguem pensar, a primeira coisa que vem, ele fala, ele não tem atitude, ou ele olha para nós e fala, tem que escrever mesmo, professor? Então, o que eu gostaria de deixar para nós hoje é essa grande reflexão. Muito obrigada e até a próxima.